Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 46. E vamos, nesta oportunidade, refletir na palavra de Deus. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 46. Glória a Deus. Nossa saudação ao companheiro e servo de Deus, presbítero irmão João, que está lá em Fernandópolis, adorando ao Senhor Jesus juntamente conosco nesta oportunidade. Os que encontraram, digam amém. Verso de número 1 do capítulo de número 46. E partiu. Quem que partiu? Quem? Verso de número 2. E Deus falou em visões de noite. E disse. Com quem que Deus está falando? Com Israel ou com Jacó? Para refletirmos. Existem algumas coisas que nós lemos e passa desapercebido. No Val de Jaboque, Deus disse a Jacó que ele não se chamaria mais, mas se chamaria Is. E por que Deus está chamando ele de Jacó aqui? Já está para frente. Já passou o Val de Jaboque. Jacó aqui ele está indo a Berseba. Já teve a notícia que o seu filho José está vivo. Faz uma parada em Berseba. E nessa parada que ele faz em Berseba, ele oferece sacrifício ao Senhor. E eu quero nessa oportunidade refletir alguns pontos importantes. Para nossa oportunidade de entendermos Deus agindo em nós, agindo por nós, Deus agindo nas nossas vidas, assim como agiu na vida de Jacó ou Israel. Eu sei que cada um dos irmãos estão refletindo aí nesse instante. E o meu intuito é este mesmo. Que cada um de nós tenhamos a oportunidade de refletir. Tenhamos a oportunidade, nesta noite, de entendermos. Olha só. Quando Deus fala com Israel e diz que partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai, Isaque. Deus estava falando com um homem espiritual.
Estava falando com um homem encorajado. Estava falando com um homem ao qual tinha tido uma experiência extraordinária com Deus. E vivendo a realidade da sua vida espiritual. Mas aqui, quando nós vamos ver que ele chama e diz, Jacó, Jacó. O verso de número 3 vai nos dizer, não temas, não tenha medo. Quando ele estava falando com Jacó, quando ele fala Jacó, ele está falando com um homem que está cheio de medos. Um homem que está cheio de receios. Aí já está falando com um homem natural. Lembrando daquela realidade que ele havia vivido, de tantas fraquezas na sua vida. Mas mesmo diante daquela realidade, Deus cuidou dele. É como se Deus estivesse dizendo assim, Jacó, Jacó. Ou seja, não deixe o Jacó ressurgir. Aquele homem que viveu fugindo. E aqui nós encontramos agora ele dizendo, não temas. E literalmente não temas é não tenha medo. O Israel é o homem cheio de coragem. O Israel é o homem fortalecido. O Israel é o homem que enfrenta as realidades. O Israel é um homem espiritual, mas por um momento, o Jacó às vezes. E é por isso que ele diz e vai dizer na sequência, disse, ó, eis-me aqui, Jacó. Não temas. Ou seja, não tenha medo. Porque Jacó estava com medo de descer ao Egito. Aí os irmãos podem me perguntar, pastor, por que Jacó estava com medo de descer ao Egito? Volte comigo no capítulo de número 12. Capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Deus conhece os nossos medos. Deus conhece os nossos traumas. Deus conhece as nossas inseguranças. Deus conhece as nossas dificuldades. E olha que interessante, capítulo de número 12, versículo de número 10. E havia fome naquela terra. E olha só comigo. Por que Jacó estava indo para o Egito? Um dos motivos era encontrar seu filho, certo? Mas o que levou Jacó a enviar os seus filhos ao Egito, qual foi a razão? Porque havia fome. O que aconteceu com Jacó havia acontecido nos dias de Abrão. O que Abrão era de Jacó? Avô. Certamente ele ouviu as histórias de seu pai, os relatos das experiências que o seu avô teve na terra do Egito. E o que aconteceu com Abrão no Egito? Olha lá. E havia fome naquela terra,
E desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse Sarai a sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida. Dize, peço que és minha irmã, para que eu vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Vou lá no versículo de número 20, já encerrando, porque vocês conhecem esse relato. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanhando-no, a ele, a sua mulher e tudo quanto tinha. Ele sabia a experiência que o seu avô havia tido no Egito. Capítulo de número 26 do livro de Gênesis. Capítulo de número 26 do livro de Gênesis. Estamos vendo o porquê do medo de Jacó em descer ao Egito. Porquê do cuidado de Jacó em descer ao Egito. Porquê da preocupação de Jacó em descer para o Egito. Porque Jacó não foi afoito. Então logo quando soube que o seu filho estava vivo, juntou as malas e correu para o Egito. Verso de número 1, do capítulo de número 26. E havia fome na terra. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque. Isaque era o que de Jacó? Pai. Abraão era o vô. Abraão desceu ao Egito. Não teve uma boa experiência no Egito. O seu pai, quando houve fome na terra, também intentou descer ao Egito. E olha o que acontece, verso de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. O seu avô pôde descer. Não teve experiências muito boas no Egito. O seu pai não foi autorizado a descer. Perceberam que existem experiências do passado que muitas das vezes nós arriscamos desnecessariamente? O seu pai tinha tido experiência com a fome na terra e o desejo de descer ao Egito. O seu avô teve a experiência de descer ao Egito no tempo de fome. E agora a cena se repete. A fome na terra. Perceba que muitas das vezes o nosso desejo, por maiores que eles sejam, em cumprir a nossa vontade, nós precisamos buscar a orientação de... Porque se fosse eu ou você, diria: eu estou indo ver o meu filho, ponto final. Mas Jacó, aí entrou, ou seja, o Israel todo animado. Desce a Berseba, oferece sacrifício e disse: opa. Mas quando ele chega a Berseba, oferece sacrifício, bate o temor. Bate o medo. Bate o receio das experiências já vivenciadas pelos seus pais. Agora abra sua Bíblia no capítulo de número 15 do livro do Gênesis.
Abriu aí capítulo de número 15? Verso de número 13, acompanhe comigo. Verso de número 13 do capítulo de número 15. E disse a Abrão: saibas que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida das injustiças dos amorreus ainda não está cheia. Ele sabia que a descida para o Egito poderia ser uma ida sem volta. Entendeu por que o Jacó falou mais forte aqui? Entendeu por que o medo de Jacó? Entendeu por que o cuidado de Jacó? Pelas experiências que já havia tido os seus pais. E ele precisava da convicção. Ele precisava da certeza de que Deus estaria com ele. Ele precisava ter convicção. E olha só o que Deus diz a ele. Voltamos ao capítulo de número 46. Voltemos ao capítulo de número 46. Deus aparece de noite a Israel em visões. Até a visão é com Israel. Depois da visão já é Jacó. Mas mesmo Jacó estava pronto a ouvir o Senhor. Porque ele disse: eis-me aqui. Ele é o primeiro homem a dizer a Deus: eis-me aqui. A primeira vez que essa expressão eis-me aqui é usada na Bíblia está lá em Gênesis, capítulo de número 9, e o versículo de número 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. E eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós. Aqui é o próprio Deus. Quando nós lemos lá o 46 e o verso de número 2, é o primeiro homem dizendo: eis-me aqui. E deixa eu lhes dizer, essa é uma resposta espontânea dos servos chamados por Deus. Que todos nós possamos
ao chamado do Senhor, quer seja até a tratar com os nossos medos, quer seja até a tratar com os nossos receios, quer seja até a tratar com os nossos dilemas, quer seja até a tratar com as nossas dificuldades, nós podemos dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque aqui Deus está tratando com o quê? Com os medos, com os traumas, com os dilemas de Jacó. E o que Deus disse a Jacó? Eu vou descer contigo. Eu descerei contigo ao Egito. Olha só. A Abraão, Deus não disse que desceria com ele. Abraão desceu. A Isaac, Deus disse: não desça. Isaac não desceu. A Jacó, Deus disse: eu vou descer com você. Nós lemos no capítulo de número 15, o versículo de número 13, sobre a aflição que o povo teria. Mas Deus garante a José, ou melhor, a Jacó, que ele não permaneceria no Egito. Deus falou até a quarta geração, falou o quê? Primeira geração. Depois, a segunda geração de Abraão foi quem? Isaac, o seu filho. Certo? Terceira geração, Jacó. A quarta geração, os filhos de Jacó. Ele sabia que o povo ficaria cativo em terra alheia. Então, por isso, se for para ir, Deus precisa estar comigo. E eu não vou descer para ficar lá. E aí foi para isso que Deus disse a ele: não temas. Eu vou descer com você. Eu desço contigo ao Egito. E certamente te farei tornar a subir. Deus deu a garantia a Jacó. E aqui Jacó entenderia muito bem, porque ele já estava com 130 anos de idade, depois que ele desceu ao Egito. Ele viveu mais 17 anos, até a sua morte. E o cativeiro do povo em Israel foi 400 anos. Ou 420 anos. Porque só depois da morte de Jacó, de outro faraó assumir e esquecer, não saber de quem era José, que começou a oprimir o povo. Mas percebam que Deus disse: eu vou descer contigo e vou te fazer subir. Você não vai ficar lá. E quando o povo sai de Israel, ou melhor, sai do Egito, os ossos de José ou de Jacó são trazidos de volta e não permanecem no Egito. Tomemos cuidado nas nossas ações.
nas nossas tomadas de decisão. E olha só, a partir do verso de número 5, então José, ou melhor, então Jacó, levantou-se de Berseba. E olha só que interessante o verso de número 5. Quem se levantou? E os filhos de quem? Levaram seu pai, Jacó, e os meninos, e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para os levar. Deus sabe tratar os nossos medos. Deus sabe tratar os nossos traumas. Deus sabe tratar as nossas dificuldades. Deus sabe como agir em nós e também por nós. Para José, ou melhor, para Jacó, as coisas começam em Berseba e se encerram em Berseba. Ele não queria sair da terra prometida sem a orientação de Deus, sem a determinação de Deus. Por que Jacó teve medo de descer ao Egito? Pelos problemas do seu pai, Abraão, que na verdade é o seu avô. Por Deus não ter permitido que o seu pai Isaque descesse. Pelo que Deus já havia falado a Abraão, e Isaque tinha, e Jacó tinha a ciência do que Deus havia dito a Abraão, de que eles seriam peregrinos em terra alheia e seriam afligidos por 400 anos. Por quê? Porque já era um homem velho. Era um homem que não podia mais se aventurar. E quero dizer aqui para nós, particularmente dentro do conceito da nossa vida ministerial, uma ocasião um obreiro me pediu um conselho. Eu disse a ele: cuidado. Quando nós somos mais jovens, se alguma coisa der errado, você tem tempo de recuperar. Mas chega uma hora, um ponto no nosso ministério que nós não podemos errar mais. Porque pode ser que não tenhamos tempo para quê? Para recuperar. E Jacó, ele disse: eu já ajeitei tantas coisas à minha maneira e meu jeito, e Deus cuidou. Deus cuidou, Deus não me deixou perecer, mas sofri muito por tudo isso. Agora, sendo já velho, eu não posso. Eu não posso mais fazer aventura. Cuidado que existem situações na nossa vida cristã que não cabe aventuras. Não importa o tempo de crente que você tem. Olhe para as experiências do passado. Olhe para o que Deus tem falado. E não haja fora da direção de Deus. Não haja fora da vontade de Deus. Não se precipite. Até porque
As pessoas de mais idade já têm mais, é mais cauteloso por tomar decisão. Por que ele tinha medo de descer ao Egito? Por já ser um homem velho. E que expectativa ele tinha? Tanto que quando ele encontra José, ele diz assim, depois de José chorar por um longo tempo, abraçado a ele: agora eu já posso descansar em paz, já posso morrer. Porque ele tinha medo? Por causa das memórias que ele tinha em relação ao Egito. Ele nunca havia estado lá, mas ele sabia de tudo que os seus pais passaram lá. Por que ele tinha medo? Porque o Egito era uma terra pagã. O Egito era uma terra pagã. E às vezes, nós somos inconsequentes como Ló. Escolhemos aquilo que é bom, escolhemos aquilo que é agradável, escolhemos aquilo que enche os nossos olhos. Às vezes, até nós conseguimos nos manter fiel a Deus. Mas e os seus que não têm a mesma estrutura espiritual que você? Vão conseguir? E os seus que não têm a mesma experiência com Deus que você tem? Vão conseguir conviver em uma terra pagã? Conviver no meio dos pagãos? Conviver sem ser influenciados? Ló se salvou, e a sua família? E a sua família? Jacó estava vivendo um bom momento, e posso até dizer aos irmãos, pelo relato bíblico, quem sabe o melhor momento com a sua família, porque a sua família estava toda unida a ele. Estavam todos com ele. Tudo que ele tinha. Não só ele ofereceu o sacrifício, como toda a sua família estava envolvida nesse sacrifício que ele ofereceu ao Senhor. E ele sabia dos riscos que ele correria com a sua família em uma terra pagã. Quem sabe ele lembrou da experiência que ele teve com os seus filhos, lá no capítulo de número 34, em Siquém. Que eles tiveram que sair fugido de Siquém por causa da deslealdade dos seus filhos. Por quê? Jacó tinha medo de descer para o Egito. O Egito traria grande sofrimento. E aí eu me lembro agora do hino que vocês cantam, que diz: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui
te servirei. Sofrer contigo é bem melhor. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas entendeu porque Jacó tinha medo? E se sentiu seguro quando Deus disse a ele: eu vou descer com você e vou subir com você. Se Deus estiver com você, ainda que você passe por aflições, ainda que você passe por angústia, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E você entenderá que é só um processo que Deus está trabalhando. Mas primeiro ele teve que passar por Berseba, lugar de lidar com os medos. Lugar onde havia tido experiências extraordinárias. O seu pai Isaac, o seu avô Abraão, e agora ele. Em Berseba, ele recebe a promessa. Qual promessa? Eu vou fazer de você uma grande nação. Em Berseba, ele tem a certeza de que a sua família estaria segura. Sabia que seria o berço que Deus utilizaria para transformar uma família em uma nação. Quantos entraram no Egito? Quantos? 70? Abra em Atos, capítulo de número 7. Atos capítulo de número 7. Versículo de número 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou. Agora sim, o verso de número 14. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de quantos? Volta lá no 46.
66, ou 46. Veja comigo o verso de número 26. Acharam? Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram. Quantas? Versos 27. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Quantos? 66, 70 ou 75? (70 ou 75? Quantos querem saber? Diga amém. Quarta-feira eu te explico. Te espero. Conto com a sua presença. E se você fizer uma pesquisa bíblica, seja bem-vindo a fazer essa pesquisa bíblica. Agora, irmãos, não vamos ser aqueles crentes que hoje, muitas das vezes a gente tem, que simplesmente, não, eu vou fazer o quê? Buscar o mais fácil. Vou e pesquisa no Google. Cuidado para você não comer coisas estragadas. Trazer coisas que não têm fundamento. Se você for pesquisar na Bíblia, pesquise. Agora, cuidado com as suas fontes de pesquisa. Porque, infelizmente, hoje nós temos uma geração que, inclusive, eu estou pregando aqui, estou ministrando. Tem alguns que estão consultando no Google para ver se o que eu estou falando, ou que qualquer outro está pregando, está condizente com aquilo que o Google está dizendo. Respeite quem está ministrando. Respeite quem está pregando. Respeite quem ora, quem busca Deus, quem lê Bíblia. Quem procura buscar para poder compartilhar e repartir. É por isso que nós muitas das vezes hoje temos uma geração de analfabetos de Bíblia. Porque hoje querem tudo de um jeito muito, por isso vivem um evangelho fácil. Não é? Um evangelho fácil. Mas que Deus nos ajude. E eu conto com a vossa presença na próxima quarta-feira. E você vai entender isso. E entender que não há nenhuma contradição bíblica. Sobretudo entender por que de pontuar cada um desses números. Porque eu já ouvi pregadores falando que são 66. Eu já ouvi pregadores falando que são 70. E já ouvi pregadores falando que são 75. E aí? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.